o meu sentimento era de ter ido lá na casa do irmão Miga ainda hoje. Porque, na verdade, irmãos, eu sabia que ainda hoje ela ia partir para o Senhor. E o meu sentimento, na verdade, era de ir lá, como eu falei para ele, iria até ligar para o irmão Gerson hoje à tarde, para nós cantarmos alguns louvores para ela, antes dela partir. Mas, Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Né? Eu acredito que o Senhor receberá ela, porque ela foi uma mulher de fé. Sim. Como eu disse, nós visitamos ela. Quem teve a oportunidade de visitar ela, viu que todo o tempo ali que ela fala, que nós falávamos com ela, ela sempre ali com aquela fé dela, sempre crendo que o Senhor ia fazer algo bom para ela. E na verdade o Senhor fez algo bom para ela. Senhor Jesus, o Senhor a levou antes que ela passasse pela dor e pelo sofrimento. Então a palavra diz em Romanos 8, 28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então que o Senhor abençoe toda a família, né? Em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler, por gentileza, vamos utilizar nossa Bíblia. Vamos utilizar nossa Bíblia. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Senhor. 10 minutos, Gerson. 10 minutos? Eu tô sem celular aqui, tá gravando, não dá pra ver. Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 3, irmãos. 3. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Sim. Agora, vamos ler com alegria, irmãos. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Diz o quê? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos ler mais uma vez? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, essa palavra, irmãos, eu acho uma palavra muito rica. E como eu estava ruminando essa palavra hoje, João Batista, ele cooperou, irmãos, muito para o reino de Deus. Independente, eu quero dizer que independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, João Batista, ele foi muito importante para a obra de Deus. Então nós vemos aqui que apareceu João Batista naqueles dias. Naqueles dias eram exatamente os seus dias. Os dias os quais ele estava vivendo. Então ele apareceu, irmãos, nós vemos aqui que no deserto da Judéia. Nós vemos que João Batista, irmãos, foi um pregador totalmente diferente de todos os pregadores. Nós vemos que João Batista foi um pregador da palavra, foi um pregoeiro da palavra, totalmente, como eu disse, diferente de todos. Eu acredito que ele não queria realmente ser igual aos demais. Então, como eu já compartilhei com os irmãos algumas vezes, enquanto os líderes
religiosos, judeus, sacerdotes, escribas, fariseus, eles estavam no templo. João Batista estava onde? No deserto. Enquanto os religiosos, os sacerdotes, eles estavam no templo, bem vestidos, com vestes finas, vestes finíssimas, caras. João Batista, ele estava pregando no deserto, vestido com quê? Peles de camelo, não era assim? E um simples cinto. Nós vemos que os líderes religiosos, eles estavam nos templos, vestidos com as suas vestes finíssimas, os linhos finos, não é isso? Com as vestes realmente sacerdotais. E comendo, irmãos, comidas ali realmente caras. Mas enquanto isso, João Batista estava pregando no deserto. Ele era a voz que clamava no deserto. Era uma voz que ecoava no deserto, vestindo aquelas vestes simples, e a sua comida não era a mais agradável. A sua comida era o quê? Gafanhotos e mel silvestres. Então, esse, irmãos, é João Batista. A voz que clama, irmãos, no deserto. A voz que clama, irmãos, aonde poucas pessoas clamam. A voz que alcança, irmãos, corações. Muitas vezes, existem vozes que nem o seu próprio coração consegue alcançar. Que nem o seu coração consegue alcançar. Mas João Batista, existe nele algo interessante que eu pude perceber hoje. Porque João Batista, irmãos, ele pregava Jesus. Amém. Ele anunciava a vinda do Messias. Mas ele não o conhecia em pessoa. Ele não conhecia, como o irmão disse, de fato e de verdade. Mas ele pregava. Mas ele anunciava. Ele cria, irmãos, nas promessas do Senhor, irmãos. Amém. Ele ainda não tinha visto o Messias, mas ele cria, ele acreditava. Ele tinha fé, irmãos, naquilo que ele falava. Eu quero mostrar isso para os irmãos. Aqui no livro de João. E depois nós retornamos. João, capítulo 1. Peço aos irmãos que me ajudem. Amém. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia. Quero que os irmãos folheiem a sua Bíblia. Quero que os irmãos realmente me ajudem. Como eu falei na Serradinha, eu posso falar algo aqui e eu posso enganar você facilmente. Você não vai, muitas vezes, perceber, talvez que eu esteja falando algo aqui antibíblico. É por isso que eu peço a você, acompanhe na sua Bíblia o que eu estou falando. Veja na sua Bíblia o que a palavra está falando. Porque eu posso te enganar. E você pode agora achar que o que eu estou falando é verdade. Está entendendo isso ou não? Sim. Então, se você está entendendo, pega a sua Bíblia. Folheia a sua Bíblia. Eu vou dizer mais, irmãos. Traga a sua Bíblia para a igreja. Não, se você tiver com o celular, tudo bem. Mas se você tem Bíblia, traga a sua Bíblia.
nós precisamos folhear a Bíblia. O celular tira muito a nossa atenção, não é isso? Chega notificações, nós ficamos ali querendo ver as notificações. Então, as notificações que você vai ver é apenas aqui na Bíblia. Amém. As notificações vindo, irmãos, lá do alto, irmãos. Amém. Vinda lá do alto, as notificações. Aqui você pode curtir, aqui você pode comentar, aqui você pode compartilhar, aqui sim. Amém, irmãos? Amém. Então, olha só. Eu quero que você leia comigo, por gentileza. João capítulo 1, versículo 25, 26 e 27. Amém, irmãos? Amém. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está Alguém. Eu não estou ouvindo vocês, não. Está alguém que não os conhece. Eu estou ouvindo mais um menino chorando lá fora do que vocês aqui dentro. Versículo 25. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem o Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Olha só. Senhor Jesus. Amém. Aqui, irmãos, nós vamos ver Sim. que João Batista, ele ainda não conhecia o Senhor. E aqui no versículo 25, os fariseus, irmãos, eles interrogam João Batista. Você só irá entender, fazer igual o irmão Jason, se você estiver atento. Então, Senhor Jesus, Amém. os fariseus estavam aqui interrogando João Batista, fazendo interrogações a João Batista. Sim. E aí eles perguntam a João Batista como nós acabamos de ver. Eu quero que vocês vejam isso. Sim. Então, por que batiza? Eles perguntaram a João Batista: por que batizas? Se não és o Cristo, nem Elias, nem o quê? O profeta. Nem o profeta. Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, nessa porção da palavra, os fariseus fazendo interrogações para João Batista. E nós vemos, irmãos, nessa porção da palavra, pastor Givaldo, nós vemos nessa porção da palavra, que João Batista, ele não se intitulou um tipo de Cristo, irmão. João Batista, irmãos, ele não se intitulou um tipo de Elias. Nós vemos aqui nessa porção da palavra que João Batista, ele não se intitulou um tipo de profeta. João Batista, ele sabia quem ele era e para que ele veio. Eu quero que você entenda isso. Ele sabia quem ele era. Ele sabia para que ele veio. Ele sabia do propósito que ele foi enviado, irmãos. Então, uma vez ele sabendo quem ele era e do propósito a qual ele foi enviado, ele não se intitulou em momento algum, como eu disse, um tipo de Cristo, um tipo de Elias ou um tipo de profeta. Ou ele não tentou se igualar a algum deles aqui. Não.
Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem de fato o enviou. Ele sabia. Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui no versículo 26, respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós. Olha só, irmão. Ele diz, no meio de vós. Ele fala para os fariseus. Está quem? Vós não o conheceis. João Batista, ele já sabia que Jesus, ele já estava ali. Ele já se encontrava ali. Ele ainda não tinha se encontrado com Jesus, mas João Batista sabia que ele estava ali. E era como se Jesus, ele estivesse oculto. Era como se ele estivesse oculto. Por isso que João Batista, ele fala que está no meio de vós. Existe alguém no meio de vós. E ele diz, está quem vós não o conheceis. Então Jesus, ele já estava ali, pregando, anunciando a palavra de Deus. Mas Jesus, irmãos, ele aqui não fazia barulho. Mas na frente vocês vão perceberem que o barulho vem lá na frente. Mas aqui Jesus, ele não fazia barulho. Jesus, ele pregava, ele anunciava, ele salvava as pessoas, ele libertava as pessoas. No versículo 27 diz, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele fala para os fariseus. E os fariseus saíram dali e foram para a sua cúpula agora falar para eles que aquele que estava ali pregando e batizando não era nem o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Eles retornaram agora porque eles precisavam que João Batista falasse quem ele era. E João Batista, ele falou, eu não sou nenhum deles. E na verdade eu não sou nem digno de desatar as sandálias daquele que virá após mim. Não sou digno. E esse alguém, quem é, irmãos? Jesus, irmãos. Esse alguém seria Jesus. Senhor Jesus. Agora o versículo 29, eu quero que vocês leiam comigo, por gentileza. Esse é um versículo muito rico, irmãos. Diz o quê? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero que vocês leiam com mais alegria comigo. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Esse aqui, irmãos, foi o exato momento em que Jesus apareceu para João Batista, irmão. Esse foi o exato momento que Jesus apareceu a João Batista. Esse foi o momento que João Batista contemplou a pessoa de Cristo, irmãos. Então aqui Jesus já estava ali. João Batista já estava anunciando a palavra, o Evangelho. Mas aqui nós vemos, irmãos, o exato momento em que Jesus ele aparece. E ele vai em direção a João Batista. E quando João Batista ele olha, que ele vê que é Jesus, ele diz exatamente o que nós acabamos de ler. Eis, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Senhor Jesus. Amém. Foi, irmãos, nesse exato momento em que João Batista, ele pôde contemplar a Jesus, o Cordeiro de Deus. Leiam comigo o 31, para nós estarmos adiantando. O 31 diz o quê? Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Você está entendendo? Diz o que, irmãos, o início do 31? Eu mesmo não o conhecia. Olha só. Mas o 33 diz o quê? O 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Fale com vontade. Com o Espírito Santo. Senhor Jesus. Então no 31 ele diz: eu não o conhecia. E no versículo 31 e no versículo 33 ele diz novamente: eu não o conhecia. Aí o versículo 34 diz: pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é quem? O Filho de Deus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Leiam comigo também, por gentileza, o 36, irmãos. Vamos ler o 35 e o 36. Por gentileza. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Olha só, irmãos, que coisa linda. João Batista, irmãos, ele começa a dar testemunho, irmãos, de Cristo para as pessoas. João Batista, irmãos, começa agora a proclamar: vendo Jesus, irmãos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, louvado seja o Senhor, irmãos. Sabe o que foi que aconteceu? Quando ele passou agora a ver Jesus e a falar: olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. Sabe o que foi que aconteceu? Olha só o versículo 37, diz o quê? Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Seguiram a Jesus. Quem está com Bíblia, diga amém. Amém. Vamos ler o 37, irmãos? Amém. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, Seguiram Jesus. seguiram Jesus. Então ele começou, olha, Jesus. Aí, já que eles estavam, não, Jesus é o Cordeiro, tira o pecado do mundo, Filho de Deus. Então os discípulos dele passou a deixá-lo e a seguir a quem, irmãos? A Jesus, irmãos. Passaram a seguir a Jesus. Eu fiz um pedido aqui a Jefferson. Tá aí o papelzinho. Senhor Jesus. Eles passaram, irmãos, a seguir a Jesus, os discípulos. Agora vamos voltar aqui novamente para Mateus, e eu vou finalizar lendo mais 3 versículos. Mateus novamente,
versículo 3, capítulo 3, perdão. Então nós vemos, irmãos, um pouco da história de João Batista. Quem era João Batista? Como ele iniciou? Senhor Jesus. Sabe uma coisa, irmãos, que eu ganhei muito fazendo essa leitura em casa? Talvez você não esteja entendendo. Mas algo que eu ganhei muito, irmãos, quando eu estava fazendo essa leitura, foi justamente que João Batista, ele pregava e ele anunciava o Evangelho. Ele pregava e anunciava, dona Nenezinha, a Cristo. Mas ele ainda não o conhecia. Sabe o que é engraçado? É que hoje não é diferente, não é conosco. Quem aqui já viu Cristo cara a cara, face a face? Quem aqui já viu? Ninguém viu, né? Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu, né? Ninguém viu, irmãos. João Batista ele ainda não tinha visto, mas ele pregava e ele anunciava. Hoje nós ainda também não vemos, mas nós pregamos e anunciamos, irmãos. Você prega e anuncia a Cristo, sim ou não? Amém. Não. Você prega e anuncia a Cristo, sim ou não? Sim, glória a Deus. Senhor Jesus, nem o fundo alto eu consegui ouvir. Você prega e anuncia a Cristo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Agora eu ouvi. Senhor Jesus. Agora eu ouvi, irmãos. Amém. Mas um dia chegará, irmãos, em que nós iremos, assim como João Batista, nós iremos, irmãos, contemplar a face de Cristo, irmãos. Hoje nós pregamos e anunciamos, não vemos, mas chegará um dia em que nós, irmãos, iremos ver. Assim como Ele é. Assim como Ele é. Chegará esse dia, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Quem quer contemplar aqui esse dia, diga amém. Amém. Eu quero. Não sei como, mas eu quero. Não sei se vai ser antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento. Eu quero. Eu não tenho medo de morrer. Por Cristo não. Por Cristo não. Por Cristo Ele pode me levar a qualquer momento. Por Cristo Ele pode me levar a qualquer instante. Já passei por uma situação dessa. Em feira. E eu me senti ali totalmente em paz. Eu falei, se for para ser, vai ser agora. Com essa Bíbliazinha aqui debaixo do braço. Assim. Se for para ser, vai ser agora. E eu estou em paz. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu saí agora. E eu sei para onde eu estou indo. Então, se for para ser agora, eu estou em paz. Então, irmãos, se for para partir para a glória, para estar com Cristo, não importa o dia. Para mim não importa o dia. Para mim não importa o momento. Para mim não importa o que irá ficar. O que importa é que eu irei estar com Cristo, irmãos. Aleluia, Deus. Como nós acabamos de cantar aqui. Cristo. Senhor Jesus. Eu não sou daqui, para casa eu irei. Exatamente, eu não sou aqui. Um dia, irmãos, nós iremos ser, irmãos, desligados dessa carne. Um dia nós iremos ser desligados, arrancados desse mundo, irmãos. E voltaremos para o nosso real endereço, Cristo, irmãos. Amém. Nem todos aqui entenderam. Cristo é o nosso real endereço, irmãos. Amém. Seu endereço não é a Avenida Nossa Senhora de Fátima, não, ou é? Seu endereço não é a Avenida... aqui o quê? João Maria de Oliveira, não. Seu endereço é outro.
Seu interesse é o céu, irmão. Amém. Esse é o seu real endereço. Amém. Esse é o seu real endereço. Então, vamos ler mais um versículo. Versículo 17, me ajudem. Me ajudem. Versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo O reino dos céus. Vamos ler Atos. Para finalizar. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, irmãos. Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo, por gentileza, versículo 37 e o 38. Vamos ler, por gentileza. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. e recebereis o dom. Espírito Santo. Aleluia! Senhor Jesus, nós vimos aqui que João Batista era a voz que ecoava ali no deserto: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista, irmãos, ele pregava, ele anunciava o rei do reino dos céus, irmãos. João Batista, ele pregava e anunciava o rei do reino dos céus. Quando João Batista batizou Jesus, que Jesus agora inicia o seu ministério, e agora, irmãos, os barulhos iriam iniciar. Agora os barulhos iriam iniciar. Então nós vemos que Jesus, irmãos, ele não muda a pregação. Presta atenção. Jesus não muda a pregação. O pregador, irmão Jasson, pode mudar, mas a palavra não muda, irmãos. A pregação, irmãos, não muda, irmãos. Jesus, ele continua pregando e dizendo a mesma coisa que João Batista, as mesmas palavras que João Batista. Ele continua pregando arrependimento e o reino dos céus, irmãos. Arrependei-vos. Arrependei-vos, Senhor Jesus, porque é chegado o reino dos céus. Nós vemos agora que os discípulos, eles também não mudam, irmãos, a palavra. Os discípulos não mudam a palavra. Como eu disse, pode mudar o pregador, pode mudar o mensageiro, mas a mensagem não muda, irmãos. A mensagem continua a mesma. E os discípulos continuaram. Quando aquela multidão foi até eles, Pedro e os demais disseram: olha só, já que vocês se compungiram o coração de vocês, agora arrependei-vos. Arrependei-vos e sejam batizados. Em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Aqui nós vemos não apenas o arrependimento, mas nós vemos aqui também batismo. Para que batismo? Batismo era para perdão, irmãos. O batismo era para perdão dos pecados. Então nós vemos aqui arrependimento e nós vemos aqui também perdão.
Isso significa que nós precisamos, irmãos, o quê? Nos arrepender. Nós precisamos, irmãos, nos arrepender. Amém. Você talvez precisa se arrepender. Talvez você precise se arrepender hoje de algo. Talvez você precise hoje se arrepender de alguma coisa que você falou com alguém. Talvez hoje você precise se arrepender da forma que você agiu com alguém. Talvez hoje você precise se arrepender da forma que você está agindo fora da igreja. Talvez hoje você precise se arrepender da forma que você está agindo fora da sua família. Talvez você precise se arrepender da forma que você está agindo dentro da sua casa com os seus familiares. Talvez algo até mesmo que você falou com algum dos seus familiares. Talvez mesmo a forma que você falou com alguns dos seus irmãos em Cristo e de sangue. Talvez você precise se arrepender de algo que você falou com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha. Os filhos, talvez hoje, precisem se arrepender de alguma coisa que falou com a sua mãe ou com o seu pai. Talvez hoje, irmãos, nós precisamos nos arrepender de algo. E eu não sei em que você precisa se arrepender. Mas eu sei de uma coisa, e tenho plena certeza e convicção. Eu não sei, mas você sabe. Eu não sei em que você precisa se arrepender, em que momento você precisa se arrepender, mas você sabe. Você sabe. E eu não estou aqui dizendo em que você precisa. Porque você sabe. Você conhece. Você lembra. E você está pecando muitas vezes porque você lembra e continua com essa falha ou esse pecado oculto dentro de você. Porque até mesmo pelas coisas ocultas, nós precisamos pedir perdão a Deus. Nós muitas vezes lembramos de coisas grosseiras, e aí pedimos perdão a Deus. Mas muitas vezes tem coisas pequenas e ocultas no seu coração, que você lembra, que você sabe que está ali, que existe, mas não tem coragem de pedir perdão a essa pessoa. Essas semanas atrás, eu falhei com minha esposa. Eu disse uma palavra para ela. Isso me prejudicou. Eu, irmãos, me arrependi. Glória a Deus. Daquilo que eu falei com ela. Aleluia, Jesus. Eu não a pedi desculpas. Eu a pedi perdão, irmãos. Aleluia, Senhor. Eu me ajoelhei e pedi perdão a ela. E falei para ela, me perdoe pelo que eu te falei. É vergonhoso isso? Você tem vergonha de pedir desculpa? Você quer pedir desculpas aqui? Ou você quer ir para o inferno sem pedir desculpas? Ou você quer pedir desculpas aqui e ir para o céu perdoado? Senhor Jesus. Glória a Deus. Pedir perdão, não é? Ir para o céu perdoado, né, neném? Ir para o céu perdoado. É melhor, irmãos. Eu já falei para minha esposa, eu não tenho vergonha, eu não tenho receio nenhum de pedir perdão. Não tenho, seja quem for. Se tiver algum irmão aqui que tem alguma coisa contra mim, venha até mim, fale para mim. Eu irei te pedir perdão de joelhos. Eu irei me ajoelhar, irei fazer questão de pedir perdão a você de joelhos,
Porque eu quero estar diante de Deus, falando da palavra de Deus, sem nenhum impedimento, irmão. Aleluia, Deus. É verdade. Sem nenhum impedimento. Ajuda a tua igreja. Pai. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. A espada corta primeiro no pregador, no mensageiro, penetra, faz a gente chorar primeiramente no quarto da gente, ou aonde nós estamos. Mas depois ela também vai penetrar no coração do ouvinte. Peça perdão agora. Peça perdão enquanto há tempo. Porque o tempo pode estar acabando. Vamos nos arrepender. Nos arrepender, irmãos, até mesmo, como eu disse, das nossas práticas. Não vamos ser cristãos duplos, crentes duplos. É crente aqui e lá fora deixa de ser crente. É crente na presença dos irmãos e na ausência dos irmãos deixa de ser crente. Vamos, irmãos. Vamos mudar a nossa condição. Ajuda-nos a arrepender, Jesus. Vamos mudar a nossa condição. Muitas vezes, quando existem muitos irmãos calados na igreja, é porque tem alguma coisa errada. Existe alguma coisa errada. E não é com a igreja, é com o irmão. É com o irmão. E não sou eu que estou falando, não. Tenha certeza, é Deus que está falando para você, para o seu coração. E nós precisamos mudar isso. Eu preciso mudar isso. Eu também preciso. Eu preciso mudar isso, irmãos. E eu vou dizer mais, eu não tenho vergonha, não. Eu falhei com a minha esposa, pedi perdão para ela. E depois eu vim até a casa do pastor, estou debaixo aqui do encabeçamento dele e conversei com ele e falei para ele. E daí ele pôde me ajudar. Ele pôde me ajudar. Então, eu também louvo a Deus pela vida dos irmãos. Amém, irmãos? Amém. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Amém. Quem quiser falar da igreja, fale sozinho. Sim. Quem quiser falar dos irmãos, alguma coisa, fale sozinho. Entendeu? Eu posso até com os irmãos estão aqui, eu converso com todos aqui, eu posso até falar algo aqui a respeito, tocar no nome de irmãos, entendeu? Tocar no nome dos irmãos. Mas quem me conhece sabe, muitas vezes, as coisas que nós conversamos, as coisas que nós falamos. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, me perdoem. Pedi para o irmão Jefferson me dar um toque, ele me deu um toque. Muito obrigado, Jefferson. Vamos melhorar, né? Vamos melhorar. Irmãos, Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Eu peço a você, quando você chegar na sua casa, ore a respeito dessa palavra. Amém. Entendeu? Não leve para o coração, entendeu? Não leve a mal. Eu só falei que a palavra que o Senhor pediu para falar. Amém. Então Jesus é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Então Jesus é o Senhor. Vou falar porque você é o primeiro que sabe que eu já estou encaminhando a minha preparação, né? Oi. Eu já estou encaminhando a minha preparação. Da minha cruz, a minha pessoa, como o Givaldo falou aí, a sua pessoa é a cruz e a pessoa, cada quem, a sua pessoa, né? Para se cuidar. Eu já estou me cuidando, em nome de Jesus. Amém. Já estou me cuidando para mim e para o Brasil, porque eu sei se eu não vou primeiro que eu né? Não sei, Deus é quem sabe. Sim. Quando ele me levar, eu faço o que ele pode me levar a qualquer hora. Eu estou perdoada, peço perdão, meu Jesus, peço perdão para